Tá no ar mais um Eu Creio Podcast. Já aproveita, se inscreve em nosso canal e já dá um joinha. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos com a presença ilustre do irmão Felipe Estevão. Paz do Senhor, mestre, como você tá? Paz do Senhor, meus irmãos, estou ótimo, graças a Deus. Maravilha, um pouquinho ansioso aí. Um pouco, mas queria agradecer aí o convite, né, a honra de estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado aí o trabalho e que Deus continue honrando e abençoando a vida de vocês. Amém. Para começar, a gente queria ouvir um pouquinho da sua história, assim, sua trajetória. Quando que começou a trajetória do Felipe? Trajetória mais específica, assim como? Seja a vida espiritual, a vida pessoal num contexto geral? A caminhada cristã, como a sua mãe era crente, seu pai... Como que começou assim a sua caminhada para você, digamos assim, para ficar mais complementar, como começou a história do Felipe para chegar quem ele é hoje? Tanto espiritualmente, como empreendedor também... Maravilha. Bom, hoje, né, eu tenho 30 anos aí, tenho uma caminhada, né, sei que não parece, mas eu sou, né, de berço cristão, meu pai e minha mãe sempre foram, né, evangélicos, né, na verdade, eles não nasceram de berço cristão, meu pai veio do Ceará, de uma família de origem católica, né, como o Nordeste né, o povo é muito assim, idolatra muito, né? É adepto da religião católica. E minha mãe também era, né? Minha mãe da Bahia. Eles vieram para São Paulo, se conheceram aqui em São Paulo e se casaram cedo, né? Minha mãe ali com 17 anos, meu pai com 20. E eles sou o fruto, né, dessa relação, tanto eu quanto a minha irmã, né? Minha irmã hoje com 28 anos. E eles aqui em São Paulo se conheceram na igreja, né? Aqui em São Paulo eles se converteram. Na igreja católica? Não, aqui em São Paulo eles se converteram e já se conheceram na igreja evangélica. E aí eles se casaram e pouco tempo depois eles saíram da Brasilândia em São Paulo e vieram para cá, para Santana de Parnaíba, né? Cidade de São Pedro. E eu nasci em 92, né? Eu nasci na Brasilândia e vim para cá com 3 meses, né? Nasci em 92 e a gente vivendo aqui, né? Na época que era bem difícil aqui, ainda não tinha toda essa infraestrutura, né? Que tem hoje. E a gente cooperava, né? Nas igrejas locais, a igreja local, né? Na cidade de São Pedro. Eu fui, a gente... Já era no São Pedro II? Não, na verdade foi o São Pedro I, foi a primeira congregação que eu passei, né, a Assembleia de Deus lá no São Pedro. Antes de ir para a Assembleia de Deus, meus pais foram da Paz e Vida, né, e aí depois, como ficava um pouco distante, a gente passou a ir para a Assembleia de Deus, aí a gente começou a ir na cidade de São Pedro, e na cidade de São Pedro era até o pastor Arlindo, que era o pastor, né, na época. Na verdade, antes era o pastor Valdir, e aí depois acabou assumindo o pastor Arlindo. E foi uma infância assim muito boa, onde eu sempre passava virada de ano na igreja, né? É um costume que acabou ali se perdendo, né, no decorrer do tempo que foi passando, mas eu sempre me recordo daqueles momentos de virada de ano, que se reunia, todo mundo levava um prato, e aí na virada da noite a gente virava orando, né, e depois fazia ali uma ceia de virada de ano, de confraternização entre os irmãos, né, muitos dos irmãos levavam os colchões, as crianças dormiam, ficavam ali, né, e eu me recordo dessa cena, né, São Pedro I, a Nani, inclusive, daqui da sede foi minha tia das crianças, né, a irmã Beth lá no São Pedro, a Cris, né, que também já passou pela liderança lá dos adolescentes de São Pedro I, e eu tenho boas recordações, né, de lá. E aí eu saí, pouco tempo depois a gente saiu do São Pedro I, a gente foi para o que hoje é o setor 70, lá em Santana de Parnaíba, né, antigamente era o setor 10, por quê? Meu pai começou a trabalhar à noite e ficava ruim para a gente ir até o São Pedro I, porque naquela época os ônibus não subiam até a gleba, era tudo de terra e era de difícil acesso, né? E para minha mãe sozinha, juntamente com a minha irmã, ficava complicado. E a gente acabou indo para Santana de Parnaíba, por ficar ali mais naquela região central, e a gente ficou lá por 4 anos, eu passei boa parte ali da minha
infância e adolescência em Santana de Parnaíba, e de lá eu também tenho, assim, tudo que eu aprendi da Bíblia, eu aprendi lá, em escola dominical, EBD, eu sempre fui muito próximo, né, disso, eu sempre participei muito de escola dominical, e é algo que eu gosto muito de fazer na igreja, que me trouxe, e que isso vem ali da minha infância lá no setor 10, que hoje é o 70, lá em Santana de Parnaíba, era as peças teatrais. Lá, todo encerramento de trimestre, né, o grupo, tanto infantil e depois adolescentes, tinha que apresentar uma peça voltada para a temática da lição que foi estudada no trimestre. E eu fui gostando, pegando gosto daquilo, e aquilo me ajudou muito, tanto para gravar textos, essas coisas, desenvoltura, me ajudou bastante. Então eu tenho um carinho muito grande lá, lembro da tia Mara, tia Sandra, que foram minhas tias ali na infância, que me instruíram, me ensinaram. Eu aprendi muita coisa lá, muita coisa. Sou muito grato a elas. Teve uma peça até que foi até irônica, que me colocaram era a peça de Davi e Golias, e eu fui o Golias. Porque como eu era o que falava mais grosso, né? Me colocaram num palanquezinho, colocaram a beca tampando lá o palanque, e eu falando como se eu fosse o Golias, né? E por ironia, o Davi era maior que o Golias na peça. Mas eu tenho essas recordações que eram muito boas ali da minha infância, né? Como a gente se reunia após os cultos. E pouco tempo depois, né, quando meu pai mudou de horário, ficou mais prático para a gente voltar, né, para o São Pedro. E quando a gente voltou, a gente foi para o Perus, para a denominação do Perus, tanto que eu sou batizado, né, no Perus. E a denominação da qual eu tenho muito carinho também, onde eu passei aquela transição da adolescência para a juventude. E lá foi o primeiro local onde eu preguei. Foi o primeiro local, foi nessa denominação a qual eu fui batizado no Espírito Santo, a qual foi uma experiência assim para mim ímpar. São as duas mais assim no dia que eu fui batizado, e no dia que eu desci as águas e no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, né? Porque o dia que eu fui batizado nas águas, né, aí trazendo um pouco ali para a adolescência, que é uma fase difícil que a gente sabe, foi interessante porque no dia eu tava brigado com a minha mãe e com meu pai. Por quê? Fase ali de adolescência, né, eu ali dos 15 para os 16 anos de idade, como boa parte dos adolescentes, você começa a gostar da menininha aqui e de lá, e aí eu queria namorar as distrações, né? As distrações ali no caminho, né? E aí minha mãe não permitiu, minha mãe não deixou, bateu o pé que não era o momento, que eu não trabalhava, que não era hora de iniciar um relacionamento, que eu não tinha estrutura para isso. E ela com ali 15 anos, aí você bate o pé, né? Esse adolescente, meio turrão, meio cego, né? Como muitos adolescentes com 15 anos de idade. Mas eu não, que quero, e ela bateu o pé, de jeito nenhum você vai namorar, né? E aí já estava marcado o dia do batismo, e eu falei que eu não ia. E meu nome já estava marcado, que eu iria ser batizado, estava, né, previsto para eu batizar, e eu bati o pé que eu não ia de jeito nenhum. E ia ser o mesmo dia da minha irmã. E aí, chegando lá, né, minha mãe falou, insistiu pra eu ir, eu falei, não vou descer as águas, por que eu vou pra lá? Mas aí eu fui, depois de muita insistência, tanto que eu nem levei a roupa, né, porque lá você recebia a beca, tinha que levar outra muda de roupa. E aí eu falei, não vou batizar de jeito nenhum. Aí cheguei, sentei lá no último banco, turrão, lá na sede, né, do Perus. E nesse dia, quem tava lá era o grupo Raiz Coral. E aí teve toda, né, a administração, eu todo lá emburrado no último banco, o cara fechada, não vou, e minha mãe insistindo, e eu não, aí saí de perto, fui lá, né, pro final da igreja. Aí quando pensa que não, o Raiz Coral entrou, e eu lembro como se fosse ontem, né? Começou a quebrantar, né? Ele cantou aquele hino lá, a coroa. A coroa que ele usou, não era de... E aí você tá aqui, aí daqui a pouco você olha pro lado, foda. Aí você segura, não vou chorar. Aí quando você pensa que não, o Espírito Santo vai tomando esse... Aí você já tava lá na fila. Não vou batizar, não. Aí
você fazendo aquela cara, aí aquele hino vai, aí quando chega no coro, a coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Aí pronto, chegou a sala, comecei a chorar, desaver. Eu não vou batizar, eu quero. Aí eu fui lá, aí voltei pra casa e do carro todo encharcado, molhado, porque eu não tinha outra muda de roupa, né? E aí foi muito bom, foi muito gratificante pra mim, né? Foi um livramento, né? Porque, assim, com relação ao relacionamento, né? Que mais pra frente eu fui vendo quem era a pessoa, eu fui vendo para que lado que ia dar, né? E aí eu vi que foi um livramento. E se for assim, para deixar como conselho, né, para os adolescentes no dia de hoje, por mais que você olhe para seu pai, para sua mãe, você acha que ele não entende você, que ele é quadrado, ele não sabe o que ele tá falando, não sabe o que ele tá pensando, dê valor ao que seu pai e que sua mãe fala, porque ele tem uma visão que você não tem, né, nos dias de hoje. E indo mais à frente, né, eu vou falar da importância de você ouvir o seu pai, de ouvir a sua mãe. É a maturidade, né? Que eles acham que já por ter uma certa idade já pode ser dono do seu nariz e que não vai ter consequências, né, às suas atitudes. Mas os pais já viveram, já passaram por situações parecidas ou já presenciaram alguma coisa que eles já têm aquela experiência, né? E aí eles caem justamente nisso, de não ouvir a voz da experiência. Porque nessa fase aí a gente, como adolescente, a gente quer o que a gente quer. Tipo, não importa o que seus pais vão querer. Não, você acaba sendo meio cego, você não tem a mentalidade que ele tem, você não viveu o que ele viveu. Se ele falar que não é pra você namorar com tal pessoa, na sua cabeça tá, mas quem gosta dela sou eu, não é você, por que eu não vou namorar com ela? Não tem estrutura, por que você fala que eu não tenho estrutura? Então a cabeça do adolescente vai... Às vezes quer provar, né, que tá certo, mas... E minha mãe fazia questão, ela falou, e se acontecer alguma coisa de errado? E se engravida, moça? Você tá trabalhando? Você acha que eu vou bancar? Aí era bem assim, né? Mas eu sou grato a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, que sempre me instruíram na palavra. Meu pai que sempre teve paciência comigo, porque eu na minha adolescência, eu vou falar pra você que eu não era um adolescente fácil, né? Eu era bem cabeça dura, eu era bem turrão. Eu estava assim na igreja, eu conhecia, né, ali da palavra, porque toda a vivência que eu tive em EBD, escola dominical, meu pai também sempre, muitas das vezes, ele sabia me decifrar, ele sabia quando eu estava triste, ele sabia quando eu precisava de uma palavra, ele sabia me ouvir, e muitas das vezes eu não parava para ouvir ele. E eu vim sentir muita falta disso quando ele faleceu. Quando eu tinha 19 anos, né? Nessa época a gente já estava congregando no São Pedro II. Eu já tinha começado a trabalhar. E eu estava trabalhando no dia que ocorreu. Eu lembro também que estava assim pela manhã ele sempre acordava, preparava o café da manhã. E ele sempre dava uma palavra para mim, né, antes de eu ir trabalhar. E eu lembro de eu me despedindo dele e ele falando: filho, vai com Deus, que Deus te acompanhe, né? E aí até mais tarde. E aí não teve até mais tarde, né? Eu fui trabalhar e quando eu cheguei no serviço, né, voltando do almoço, eu recebi uma ligação. Na verdade eu não recebi, foi a minha chefe que recebeu, e ela falou: seu pai sofreu um acidente, mas fica tranquilo que tá tudo bem. Só que nessa que tá tudo bem, eu já percebi que tinha alguma coisa errada. Porque como que ocorreu esse acidente? A gente morava no São Pedro, mas meu pai estava construindo uma outra residência lá no Portal dos IPs, né? Uhum. Ele tinha uma visão muito grande. Eu sempre admirei ele porque ele tinha um conhecimento que eu via que nenhuma pessoa que tinha conhecimento acadêmico tinha um conhecimento de vida do que ele tinha, né? Meu pai, ele terminou ali o ensino médio, né? Não fez ensino superior nem nada,
sempre foi de uma origem muito simples. Minha mãe também de origem simples, mas fez ali o ensino superior, se formou, né? Foi professora, se aposentou recentemente. Mas meu pai, ele sempre foi um trabalhador, sempre deu duro, apesar de não ter o estudo, mas ele tinha um conhecimento assim ímpar. Onde eu via muitas das vezes ele e minha mãe sempre aconselhando casais, aconselhando até mesmo pastores, né, indo até lá em casa pedir aconselhamento para ele, de tamanha sabedoria que ele tinha, né? E no dia que eu recebi, né, a notícia lá que no serviço chamaram o táxi para eu ir para casa, eu imaginei, bom, ele deve ter escorregado, quebrado um braço. Você nunca imagina o pior, né? Que ele gostava de pôr a mão na massa, mas não era muito a pegada dele. Mas ele gostava de acompanhar o pedreiro, que o pedreiro estava fazendo e tudo mais. E nesse dia o pedreiro não estava e ele foi assentar aquelas lajotinhas em cima do muro, né, que para funcionar de pingadeira. E nesse dia ele foi com a minha mãe. E a minha mãe estava segurando a escada e aí ele estava no muro assentando. Aí ele teve um mal súbito e ele caiu. Quando ele caiu pro lado, tinha um terreno baldio, né, tinha uma vala. E aí quando ele caiu, ele já caiu desacordado. E minha mãe gritava daqui e ele não ouvia de lá. E aí ela ficou desesperada, chamou o rapaz na rua, né? Que tinha um cara da Vivo fazendo manutenção. O cara colocou a escada, foi do outro lado, foi ver. E aí ela falou, moça, ele tá desacordado, mas chama a ambulância. E aí quando chamou a ambulância, meu pai já havia falecido, né, no caminho. E ele faleceu jovem, 47 anos. Né? E quando eu cheguei em casa, o pessoal conhecia a gente no bairro e tudo mais, né? Tinha um monte de gente na porta de casa. Porque uma coisa também que meu pai tinha, né, na simplicidade dele, a gente tinha um quintal onde dava para plantar muita coisa assim, né? Então ele plantava, ele tinha um cuidado, um carinho, né, com a plantação. Ele plantava abacate, bananeira, tinha vários tipos, né, de frutos lá no quintal. E ele sempre pegava, né, chegava final de semana a folga dele, ele preparava algumas sacolas e falava, ó, vai lá e entrega no vizinho fulano de tal, vai lá e entrega em cicrano, vai lá e entrega em beltrano. E eu ficava vendo aquela generosidade dele. E aquilo me encantava, porque eu falava, poxa, ele não tem muito, ele não ganha muito, mas o pouco que ele tem esse coração generoso, né? E aí eu vi que naquele dia, né, realmente eu vi ver a relevância que ele tinha. Então, aquele monte de gente na rua, eu sem entender nada, e aí quando eu entrei em casa, a minha mãe estava segurando uma peça de roupa dele chorando, né, um monte de gente assim cercada, regalou o olho quando me viu. Você ainda não sabia? Eu ainda não sabia, não fazia ideia. Quando você entra ali, né, todo mundo te olhando, ninguém falando nada. Aí quando eu entrei, que minha mãe pegou a roupa dele, começou a chorar e gritar. Aí veio uma vizinha e já logo deu de bate pronto. Falou, ó, seu pai estava na obra, ele caiu, a ambulância veio, mas ele veio a óbito no meio do caminho. Aí, rapaz, eu perdi o chão, eu perdi as estribeiras, eu batia na parede, eu socava o chão, eu chutava a parede, minha mão ficou vermelha, inchada, que não pode ser, o meu pai eu não acredito, não é possível, porque eu nem assim, assimilei a carga da responsabilidade, né, porque os familiares do meu pai sempre foram de longe, da minha mãe também sempre foram distantes, e de você saber que você teria que assumir uma responsabilidade ali de tipo, ó, hoje agora você é o homem da casa, né? Eu com 19 anos, fazendo faculdade, né? Ali a minha irmã, né? Especial, e você tendo que lidar com aquela responsabilidade. Mas nisso, na hora ali, eu não pensei, e veio um monte de coisa na mente, né? De tipo, você olhar para aquela situação e falar, meu Deus, mas por quê? Por que comigo? Por que tão novo? Meu pai tinha 47 anos, por que o senhor levou ele agora? Sabe? E eu sem compreender, sem entender, e aquilo mexe muito com a cabeça da pessoa, né? E era uma época que eu estava fazendo faculdade e o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, né? E, como muitos jovens, né, eu deixo até como alerta para os adolescentes, tem uma mentalidade forte, alicerçada na palavra, porque quando você entrar na faculdade, se na escola já é difícil, na faculdade é ainda
pior, porque vão aparecer coisas piores do que você é exposto dentro da escola, né? E foi uma fase onde o inimigo vinha na minha mente direto falando: e aí, de que vale você ser cristão? Do que valeu você servir o seu Cristo aí? Você sempre estava na EBD, você sempre estava na escola dominical, seus pais sempre estiveram dentro da igreja. Que vale ser cristão? Que vale servir esse Deus que tirou o seu pai, que levou o seu pai? E aquilo, você com 19 anos, aquilo começa a mexer na sua cabeça, entendeu? E você começa a pensar: poxa, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Né? O que eu fiz até hoje? Valeu a pena? Né? As peças que dediquei, tá lá na igreja e fazendo isso, fazendo aquilo, do que valeu? Entendeu? Se eu estive lá e olha o que eu recebi em troca. E olha a mentalidade, né, que você tem. E eu, por muito tempo, usava como amuleta aquilo para me vitimizar. Eu acho que o problema das pessoas, às vezes, é querer arrumar uma muleta, arrumar uma desculpa para se desviar. Arrumar um pretexto para se desviar, né? E naquele período de faculdade, e eu acabei ficando um pouco mais ali distante da igreja, né? Foi por um curto período. E um dia teve um culto, né, que os meninos aqui me chamaram na casa de recuperação, e eu fui com eles, não estava querendo ir. E nesse culto, Deus usou o irmão que estava pregando, né, lá. E durante a oração esse irmão veio até mim. E eu estava lá no fundo, carrancudo, não queria estar ali naquele momento. E Deus usa o irmão vem e fala no meu ouvido. Começa a falar, ó, eu te escolhi, eu te separei desde o ventre de sua mãe. Aí que eu comecei a chorar quando ele falou: sua mãe não podia ter filhos. Aí eu desabei a chorar, porque aí eu senti o peso. Entendeu? Porque minha mãe, o que acontece? Ela teve uma primeira gestação, nessa primeira gestação ela perdeu o filho. E aí ela teve uma complicação no útero e falaram que ela não poderia ter mais filhos. E ela não aceitou aquilo, e ela orava, jejuava juntamente com meu pai. E depois de 4 anos ela deu a luz a mim, e depois de 2 anos ela deu a luz a minha irmã. Né? Então quando ele começou a falar aquilo, ele foi indo mais fundo, e falando: o que aconteceu com você, hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Todo esse processo que você está passando hoje, você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender o porquê você está passando por esse processo. E se você hoje não mudar a sua forma de pensar, não mudar a maneira com que você está agindo, você vai acabar aqui. E eu estava fazendo uma visita numa casa de recuperação. E aquilo pesou muito para mim. Entendeu? Então, a partir daquele dia, né, eu falei: não, esquece, não é isso que eu quero para minha vida. E eu acordei. Eu falei... Teve um encontro com Deus, né? Eu tive um encontro com Deus, realmente, né? Eu já, como diz lá em Hebreus, né? Quando você tem realmente um encontro com Deus, é difícil você abandonar a fé, é impossível, né? O escritor aos Hebreus vai dizer. E realmente, quem a gente vê que muitas das vezes sai e se perde aí no mundo é que muitas vezes nem não conheceu a Deus de fato, não teve uma experiência com Ele de fato. Porque quando você tem uma experiência com Ele de fato, é impossível você largar Ele. Nada te tira. Né? Nada te tira. Por mais assim que você seja falho, que você carregue aquela herança adâmica, que muitas das vezes é como diz Paulo lá na carta aos Romanos: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Desse corpo de morte? E realmente é uma briga, é uma luta constante, diária, mas ela fica mais fácil quando a gente está próximo de Deus, quando a gente está próximo dele, porque quando a gente está distante dele, a gente vai se destruindo, vai se acabando por dentro, vai se deteriorando. E eu sou grato a Deus por ele ter tido misericórdia de mim. Pela misericórdia dele, hoje eu estou aqui, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não seria nada, né? E também se não fosse o meu pai, todos os ensinamentos, tanto dele quanto da minha mãe, hoje eu também não estaria aqui. Esse é um ponto, né? Geralmente as pessoas pensam assim: se é filho de crente,
vai ser crente. Mas não, cada um tem a sua experiência, vai passar por um processo que aí realmente ele vai ter um encontro com Deus, né? Porque tem muitos que acabam, né, vivendo sobre uma rigidez dos pais, não, tem que ser isso, tem que fazer desse jeito. E a pessoa acaba até pegando raiva, né, de seguir o evangelho, ela não teve aquele conhecimento verdadeiro, né, do que é andar com Cristo, como é ser um verdadeiro cristão. E aí é onde muitos acabam se desviando. Alguns não voltam, outros têm um encontro com Deus, como aconteceu com você. Muitas pessoas, adolescentes, né, jovens, tem aquela fala assim, que meu pai é crente, não é, tem nada a ver. A salvação ela é individual, né? Tanto que eu acho que vai ser tema aí da escola dominical no Domingo dos Varões, né, dos irmãos aí na escola dominical. E a salvação ela é individual. E o adolescente, o jovem, ele tem que ter consciência disso. Que ele precisa andar conforme a palavra, que esse daqui é um manual de instruções, né, para você seguir para ser bem sucedido. Eu sempre costumo dizer para os adolescentes na escola dominical, né, hoje pela misericórdia de Deus eu sou professor já tem 7 anos, né, que eu ministro, primeiro foi no discipulado, depois eu passei a dar aula para os adolescentes, e eu vi que aquelas experiências que eu vivi me serviram para hoje nortear, assim, para eu instruir eles. Tudo, né? Tem um propósito. Tudo, né? Tem um propósito. Então, hoje, quando eu me vejo ali dando aula, eu me vejo ali na minha vocação. Eu gosto de dar aula para adolescentes, eu gosto de dar aula para crianças, porque é uma maneira ali de eu mostrar para eles, abre os olhos, porque muitas das vezes o que você pensa ser verdade não é verdade. Muitas das vezes aquilo que você idealiza na sua mente como verdade não é verdade. Muitas das vezes o que o mundo te doutrina a fazer não é o melhor para você, né? Eu costumo dizer para eles, já que é difícil para vocês ler a Bíblia, lê pelo menos um provérbio, né? Porque provérbios eles são 31 versos e um mês você consegue ler, se você ler um por dia. E o Provérbios é o livro ali da sabedoria, né? E é um livro de disciplina, onde ele vai te ensinar o caminho. Ele é um manual ali, né, resumido da Bíblia. Sua regra de conduta, de como você deve, né, se portar, tanto com o seu pai, tanto com o seu próximo, tanto com o seu vizinho, tanto com o seu irmão. Ele mostra ali regras, tanto para a sua vida financeira, né? Tanto com relação à sua vida pessoal, você com você mesmo, né? Sobre o controle da língua, sobre o controle do seu espírito. Ele vai dizer um verso assim que o homem que não tem controle sobre o seu espírito é como uma cidade sem muralhas. Né? Essa alegoria, por que ele faz essa alegoria? Naquela época antiga, uma cidade que ela era murada, ela tinha uma fortaleza, ela tinha uma proteção. Então o que ele está querendo dizer? Que aquele que não tem controle sobre o seu espírito, ele fica o quê? Vulnerável aos ataques do inimigo. Então é como uma cidade sem muralhas. Quando você não tem controle sobre o seu eu, quando você não tem controle daquilo que você pensa, quando você não tem controle daquilo que você sente. Eu sempre costumo dizer para os adolescentes nas aulas que é o seguinte: o inimigo ele não sabe o que você pensa, até você dar as armas para ele entender aquilo que você está pensando. Por quê? É como funciona mais ou menos as mídias sociais. Ela vai te dar mais conteúdo daquilo que você acessa. Aquilo que você acessa, mas ela vai te jogar aquele conteúdo. O inimigo é a mesma coisa. Ele vai te lançando ali o conteúdo. Quando ele vê que, opa, nisso aqui ele deu uma titubeada. Nisso aqui ele deu uma deslizada. É mais naquilo que ele vai te atacar. É mais naquilo que ele vai procurar te derrubar. As redes sociais é o maior exemplo disso mesmo. Porque eles jogam publicidades ali, coisas para causar um engajamento, né? Negativo, no caso, né? Uhum. E aí, quanto mais a pessoa vai vendo, vai clicando naquela coisa... Então, tipo assim, um exemplo. Se as meninas, elas estão lá vendo o negócio, começa a ver maquiagem. Então... Clicou na maquiagem ali, então vai começar a aparecer um monte de pessoa mostrando como que se maquia, como que faz isso, como que coloca brinco, como que usa uma roupa de um jeito, como que usa um decote. E aí aquilo já vai começando, de uma coisinha que ela pegou, começou a desencadear muitas outras coisas. Ela vai manipulando você. O papel hoje da mídia social, ela quer cada vez mais que você perca tempo lá.
que você dedique tempo lá. Quanto mais tempo você dedica a eles, mais audiência, mais anúncio, mais eles ganham. Então, a intenção das redes sociais é o quê? É te prender lá. Por isso que muitas das vezes você fica rolando o feed ali, e quando você pensa que não, passou 2 horas, e a sua vida com Deus? E o seu momento com Deus? E o problema hoje é que os adolescentes eles estão tendo um contato muito precoce com tudo, né? Antigamente, alguns conteúdos era mais difícil. Hoje em dia, não. Adolescentes aí estão afundados em pornografia, jovens e até mesmo adultos, né? Por quê? Por causa de um celular. E a gente está vendo aí a sexualização, tanto infantil quanto dos adolescentes, devido ao quê? Ao advento dessas novas redes, como TikTok, YouTube Shorts, essas dancinhas, né? E tem que se tomar cuidado, né? Porque é como eu falei, o inimigo ele vai trabalhar ali nos seus, assim, para ele te decifrar, o que ele vai fazer? Ele vai lançar as coisas até você cair. É tudo aos poucos, né? Tem todo um caminho. Quando a pessoa vê, ela já se perdeu. É como funciona ali o sistema cognitivo. Aquilo que ele entra pelos seus olhos, gera um pensamento, aquele pensamento gera um sentimento e, consequentemente, gera uma ação. Muitas das vezes, aquilo que seus olhos veem podem gerar um pensamento ruim, gerar um sentimento ruim e consequentemente, uma ação péssima. E é nisso que o inimigo ele vai te tentando. Eu costumo até brincar com os adolescentes na história de Davi. Davi estava lá na varanda do palácio rolando o feed. Quando pensa que não, parou Betseba. Ele deu um curtir. E aí nesse curtir dele, a gente viu, né? Ele olhou com os olhos, cobiçou ali, desceu pro seu coração aquele desejo de cobiça, de quero. Aí já entrou no perfil, já começou a ver as outras fotos. Entrou no direct, bateu papo, chamou pra conversar. Chega no vidinho, dá uma passadinha ali. E é engraçado que ele mesmo ali retrata em Salmos, né? Um abismo chama outro abismo. E é isso. O inimigo é isso. Ele colocou ali em um abismo, vai chamando outro abismo até que você se afunda. Um que foi ali um olhar de cobiça acabou culminando num adultério e num assassinato. Aí a gente consegue ver o que a falta de santificação tem faltado, porque a santificação é um processo, e não um processo que a gente se santifica. Deus que santifica a gente. A gente é um homem caído, um homem que só se destrói a cada momento. Não tem uma coisa no homem que a gente pode dizer que seja boa a não ser Deus. Então, o processo da santificação é isso. Quanto mais próximo a gente chega de Deus, mais santo a gente fica. Por quê? Porque o pecado não consegue. Quanto mais perto a gente fica, o pecado vai se afastando, porque não consegue chegar perto de Deus, porque Deus é santo. Então, é nisso que a gente tem que ter um foco. A gente tem que ter foco nas coisas que realmente são de Deus, porque se a gente foca nas coisas que estão totalmente distantes de Deus... da aparência do mal. Exatamente. Né? A gente vai continuar sendo o homem caído que é. É complicado. Ser humano não é fácil. É isso mesmo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem que resistir a todo tempo, fugir, tentar... né? Porque se você não dá vazão a isso e se santificar mais, se apegar mais na palavra, isso vai ser um combustível para você sair desse caminho. Porque nós como seres humanos, a gente tende a fazer o que é errado. Tende a fazer o que não agrada a Deus. Com certeza. E eu acho assim, quanto mais rápido você entende seu propósito, mais rápido você acaba deixando de lado as distrações. Né? E mais rápido você vai chegando ao seu objetivo. Eu sempre dou outra história que eu uso muito, né, quando dou aula para os adolescentes, é José. José, ele sabia que ele iria, quando o Senhor aparece para ele tem aquele, através daquele sonho, né, onde ele vê ali os feixes se dobrando, e ele sabia, né, no fundo, que lá na frente, né, aquilo significava alguma coisa, e que ele seria governador do Egito. Mas até ser governador do Egito, ele passou por um processo de amadurecimento. Sim. E aonde ele passava, ele governava. Ele passou ali pela casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele de mero escravo, passa ali a ser chefe dos escravos, chefe ali da administração da casa de Potifar.
né? Por quê? Ele sabia que lá na frente tinha algo reservado para ele. E ele não parou com as distrações, porque veio ali a mulher de Potifar, tentou, não foi poucas vezes, e se colocou nua na frente dele. E é nessa hora que a gente vê quem é crente de verdade. Sim. Quando a tentação vem, e aí, né? Porque o problema ali não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Exatamente. E aí ele sofre ali a injustiça, é preso, e ele poderia muitas das vezes esmurecer diante da situação, né? Falar que é muito difícil, que não vai chegar o meu tempo, que não vai chegar a minha hora. Só que não. Ele, ao invés de no seu pensamento ficar pensando, eu nunca vou chegar naquilo que Deus propôs para mim, não. Ele estava na prisão, ele se destacou dentro da prisão. Ele foi ali, começou a administrar dentro da prisão, revelou os sonhos na prisão. E quando ele chegou diante de Faraó, diante da oportunidade, ele estava preparado. Porque é interessante que ele não apenas revela o sonho, como ele também dá a solução para resolver o problema do sonho. Porque ele vai lá, ó, Faraó, assim isso significa que vão ser 7 anos de fartura e vão ter também 7 anos de prosperidade. Nos 7 anos de prosperidade, você vai preparar ali grandes celeiros, onde vai ali ajuntar os grãos, para no período de sequidão conseguir ali distribuir. E aí ele é colocado como governador. Por quê? Ele passou por todo aquele processo para amadurecer ele, para que ele, quando ele chegasse no local desejado, ele não perdesse a oportunidade. Então, o conselho que se eu pudesse dar para você, adolescente que está aí assistindo, peça ao Senhor direcionamento, discernimento para entender o seu propósito. Peça ao Senhor, Senhor, me fala de maneira clara ao meu coração aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor quer para mim, qual é a minha vocação. Porque eu acho que tem muitos jovens, até mesmo adultos, que estão perdidos e não sabem até hoje o que Deus tem para a vida delas. E eu acredito que quando você descobre o que Deus tem para a sua vida, você fica muito mais bem resolvido. Então, assim, para eu deixar como conselho para você hoje, peça para Deus direcionamento. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Porque, como diz a palavra dele, os caminhos dele são melhores que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. Porque ele não pensa como a gente. Ele já sabe o jogo. Ele zerou o jogo. A gente ali está jogando, mas ele sabe, né, os caminhos que a gente tem que seguir. Ele está olhando lá de cima. E ele sabe por onde a gente deve seguir. E ele nos deixou ali munido de um GPS, que eu sempre brinco com os adolescentes, que é o Espírito Santo. Né? Que o GPS hoje, qual é a função do GPS? Você está ali você tá ali, né, trafegando, ele vai te mostrar quais são as rotas mais rápidas, ele vai te mostrar os melhores caminhos para você chegar no seu objetivo, para você chegar no seu destino. E o Espírito Santo ele funciona da mesma forma. Né? Ele é um GPS. Porque o que acontece? O GPS, ele recebe a informação do satélite que está lá em cima. E o satélite, ele mapeia tudo que está aqui na Terra. Então Deus, né? A gente tem ali o Espírito Santo que, não é por aqui, é por aqui. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente não dá ouvido para o Espírito Santo. E aí a gente acaba pegando um caminho mais longo, a gente acaba se perdendo no caminho, porque a gente não segue aquele GPS que a gente tinha que seguir, que é o Espírito Santo na nossa vida. É desse jeito mesmo. Então, o que vale mais é passar por cada processo, cada dificuldade, na certeza que Deus tem algo a realizar lá na frente. Né? Porque é isso que, quando a gente está passando pela dificuldade, a gente tem essa dificuldade de entender o propósito. Né? Uhum. Então, muitas vezes fica chateado. Tem pessoas que, pela dificuldade, acaba morrendo na fé, acaba deixando, e ela acaba demorando mais ainda de alcançar aquilo que Deus tem para a vida dela, né? Justamente por não saber esperar o tempo, não saber passar por esse processo, porque querer queimar a etapa. A gente vai passar. Tem que passar. Não tem jeito. A gente vai passar dificuldade, a gente vai passar por muitos processos, mas qual que é a diferença? Passar confiando que Deus está conosco e que o melhor está por vir logo à frente. Então,
suportar as aflições como bom soldado de Cristo. Porque os processos são necessários, né? Uhum. A gente pode ver que para a gente ter uma igreja hoje, a gente precisa de um processo. Se a gente precisa ter uma roupa hoje, a gente precisa de um processo. Um processo de você levantar cedo, ir trabalhar, conquistar o seu dinheiro, para depois no final do mês você conseguir ir lá comprar a sua roupa e comprar o que você deve. Isso a gente pode perceber que os processos estão registrados em tudo que você tem na sua vida hoje. Principalmente o seu modo de viver, o seu modo de agir, até mesmo onde você vai chegar na sua vida. Você precisa de um processo. Uhum. E uma coisa que eu tenho percebido que todos os podcasts que a gente tem feito, Deus tem puxado esse assunto de processo. Porque assim, até mesmo para você jantar, um almoço, alguma coisa que você para comer, você tem que ter o processo de preparamento para que ele possa ficar bom. Não é diferente com a gente precisa ter maturidade para a gente conseguir chegar no nosso destino. Apesar que em Gênesis a gente vê que vai falar, eu gosto muito desse versículo, eu amo muito esse versículo que fala que Deus nos fez frutífero em nossas terras de aflições. Ou seja, para ele conseguir ser frutífero, ele tem que passar pela terra de aflição. Então é um processo que a gente tem que passar de cabeça erguida. É um processo que os adolescentes precisam cravar no coração que é necessário passar. Porque sem o processo a gente é uma, digamos, uma banana verde fora do casco ainda, só o casco no chão ali. A pessoa pisa, escorrega e continua caindo. Uma outra... Não tem firmamento. Uma outra palavra, né, tá em Filipenses, quando Paulo diz, né, que eu aprendi a me contentar com, né, tanto tendo como não tendo, possuindo como não possuindo. E é interessante que ele fala, ele se contenta, mas ele não, assim, quando se fala contentar, é diferente de se conformar. Sim. E tem muitas pessoas que elas se conformam com a situação. E tem a diferença entre contentar-se e conformar-se. Aquele que se conforma, ele, eu tô nessa situação, não tem como eu sair dela. Deixa de lutar, né? Ele para mediante a circunstância. Agora, aquele que se contenta, ele sabe que eu tô passando por isso hoje, mas Deus está comigo e eu sei que tem algo melhor e maior preparado para minha vida. É diferente daquele que se conforma. Aquele que se conforma, ele fica parado, ele fica estagnado, ele acha que não tem mais solução para aquilo, e ele muitas das vezes nesse momento acaba se esfriando na fé, né? E fica questionando a Deus. E quem é você, vaso, para questionar, né? O orífice, aquele que te fez. Questionar o Criador, né? A obra querendo questionar o Criador. E eu gosto muito, né? Também outra leitura que eu gosto muito são as cartas paulinas e o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, eu costumo dizer que eu sempre gosto de ler o dia, né? Hoje foi dia 17, né? Teve um que eu li que eu até achei interessante, né? Eu acho muito interessante esse verso, que ele fala: até o tolo, quando se cala, é passado como sábio, né? Então, o livro de Provérbios, ele vai te mostrando como você se comportar, como você se controlar, né? Você ter o controle. Uma pessoa íntegra, né? Você ter o controle sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você fala, né? Porque ele vai dizer que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o perigo que é a língua, né? Nós vemos até mesmo no nosso meio, muitas das vezes, triste dizer isso, mas pessoas que estão matando outras na fé, porque quando lê na Bíblia, muitas das vezes traz vida ou traz morte, leva ali no sentido literal, mas trazendo ali para o sentido espiritual, quantas e quantas pessoas estão morrendo com uma palavra. Sim. Né? E então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né, para a pessoa, porque muitas das vezes aquilo que eu estou falando, eu estou achando que para mim não faz mal algum, mas aquela pessoa que está recebendo é diferente. E a gente precisa ter essa sensibilidade de que nem todos são iguais. E muitas das vezes o que eu falo e eu não sinto um peso naquilo, muitas das vezes aquilo que eu estou falando está sendo peso para outra pessoa. E muitas das vezes esse peso leva até a morte espiritual dela. Né? E quantas pessoas se afastaram, saíram da igreja por causa de uma palavra. Hoje a gente vê até morte física com esses casos, né?
Uma mãe que fala que não ama a filha, às vezes a filha fica tão mal que é o ponto se mata, né? A gente vê bastante disso hoje. Mudando um pouquinho de assunto dentro do assunto, Pode falar? sobre devocional, você falou do dia 17, que aí deu esse versículo. Dá uma dica pra gente como você faz o seu devocional, o seu momento ali com Deus, como ter uma constância. Eu faço, né, sempre assim, eu acordo pela manhã, tomo café da manhã, dedico um tempo ali, né, a minha esposa faz o dela, eu faço também o meu, separado. É o período de oração e de leitura da palavra, geralmente ali quando está um pouquinho mais corrido, a gente lê só o provérbio do dia, né, mas a gente sempre gosta de complementar, ler um provérbio do dia, ler algum outro capítulo, e assim, você tem que separar um tempo. É fato. O dia tem 24 horas. Não tem aquela desculpa de que meu dia tá corrido, que não tem um tempo, que... Meu, não tem desculpa. O que os professores da faculdade sempre costumam dizer, o que você faz da meia-noite às 6, né? Então, tem tempo. Porque muitas das vezes você fica ali num feed, rolando o feed, e se você for puxar ali o relatório lá no Instagram do quanto tempo você passou dentro do Instagram, vai lá dar 2, 3, 4 horas, e aí quanto tempo você dedicou para Deus? Exatamente. E muitas das vezes as pessoas acham que eu tenho que separar Meu, você pode falar com Deus a qualquer momento, a toda hora. O fogo é que as pessoas querem formalizar muito algo que não precisa ser formalizado. Deus, ele é o nosso amigo. Ele está com a gente diariamente. O Espírito Santo é o nosso amigo. Então, conversar em tudo. Né? Eu vou comprar determinada coisa. Espírito Santo, é da sua vontade que eu compre isso? Espírito Santo, é da sua vontade que eu faça isso? Senhor, é da sua vontade que eu tome essa decisão? É em tudo, é conversar em tudo. Só que muitas das vezes o que a gente faz, a gente coloca Deus ali num pedestal. Obviamente que Deus merece toda a honra, toda a glória. Só que ele é o nosso amigo. E a gente tem que tratar ele também como nosso amigo, como nosso pai. Chegar e se abrir e falar, Deus, na moral, tá difícil, tá complicado, tá difícil vencer essa tentação, tá difícil vencer essa dificuldade, tá difícil vencer essa adversidade. Abrir o coração mesmo, conversar, trocar uma ideia. Só que às vezes a pessoa quer chegar, excelentíssimo, soberano, enaltecido, né? E Deus quer você na simplicidade. Deus, ele quer que você chegue lá e fale a verdade, fale o que você está sentindo. Abra o jogo, conversa, trata ele como se fosse o seu amigo. Só que eu acho que muitas das vezes a pessoa cresce com aquilo que ouve da mãe, que Deus te castiga, que Deus e trata Deus ali em vez de temor, trata com medo, né? Conversa com Deus com medo. E Deus não, ele está ali para nos ouvir, ele é o nosso amigo. Ter respeito e ter medo por algo que foi imposto assim, né? Só para concluir, na parte do devocional, se eu puder dar uma dica assim para quem está aí, separa nem que seja 30 minutos, de 30 minutos, 1 hora do seu dia, para ler, para meditar, para compreender, que seja num versículo. Não precisa ser um capítulo, 2, 3, mas que seja um versículo que você vai ler, que você vai meditar, que você vai remoer, que você vai pensar naquilo. Eu costumo dizer para os adolescentes que nem eu já li a Bíblia toda, mas eu falo que eu vi a Bíblia toda, porque eu vi ali, né, do Gênesis ao Apocalipse, mas sabe quando só para dizer que você leu? Dá até uma certa vergonha falar isso, mas eu vi a Bíblia. Né? Hoje não, eu leio, me dedico, faço ali o devocional, mas de nada vale você ver, você tem que aprender. Né? Se você pegar do contexto escolar hoje, perguntar para você lembra fazer uma equação de segundo grau? Você lembra lá o teorema de Pitágoras? Coisas assim que você não lembra. Por quê? Porque você viu lá na época, mas você não aprendeu aquilo. Né? E muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente vê a Bíblia, a gente não lê a Bíblia. Porque ler é eu ver e eu compreender aquilo que eu estou vendo. Agora, tem muita gente que só vê.
pega ali, Como se fosse um jornal do dia. acha que fez um devocional, mas isso não é um devocional. O devocional é quando você pega, você destrincha, você anota, você tem alguma dúvida, poxa, essa palavra eu não entendi, eu vou lá, eu pego num dicionário bíblico, eu dou um Google, eu pesquiso. Entendeu? Porque hoje não tem mais desculpa pra você falar, eu não leio porque eu não entendo. Não, você não lê porque você é preguiçoso. Exatamente. Você não lê porque você não quer. Porque se você não entendeu a palavra, você vai lá, você dá um Google, você vai descobrir, você vai encontrar. Mas não gosto de ler. Mas Ou melhor, pedir o direcionamento pro Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me ajuda nisso aqui, me mostra, me dá um entendimento dessa palavra. Se a gente fala, mas eu não gosto de ler, meu. Eu falo assim, tem Bíblia em áudio. Não tem mais desculpa hoje em dia. Mas aí eu vou ouvir assim se eu não entender. Aí você vai lá, pega onde parou, vai no YouTube, fala explicando, tal capítulo. Hoje o que não falta é desculpa. A geração imediatista, né? Quer tudo ao mesmo tempo, não consegue, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não se concentra não se concentra em nenhuma. É um celular. É complicado. Pode falar. Deixa eu dar uma dica pro pessoal que tá nos assistindo. Um merchan de graça aí pro Glorify. Tem um aplicativo que aí você pode procurar lá na sua galeria de aplicativos. Ele tem devocionais, então diariamente você pode abrir lá, aí vai ter um devocional, vai ter uma explicação do livro, um devocional, uma reflexão e a oração. E é tudo curtinho, que é justamente para você ter uma constância, né? Aí tem metas, tem uns negocinhos lá que para te incentivar a ser frequente, né? Muito bom, recomendo que vocês dão uma olhadinha, tá bom? Baixem e vocês vão ver como é diferente você ter um contato com a palavra de Deus, com um devocional, como isso muda o seu dia, como isso muda a sua vida. E Glorify, patrocina a gente, por favor. Boa, Rafa. Eu acho que, acima de tudo, né, além disso, é bom, hoje em dia tem várias ferramentas, vários aplicativos que são muito bons para isso, mas nada substitui o seu contato ali também, direto com Deus, você pegar ali o pão, né, direto da fábrica, né, porque muitas das vezes a gente vê pessoas atrás ali do pão já mastigado, né? E é bom quando você abre a Bíblia e você vê Deus falando com você, sim, né? Porque muitas das vezes você pode ler ali um versículo e você achar que aquilo não é, naquele momento não é para você. Mas se você ler aquilo, se você absorver aquilo, se você de fato aprendeu aquilo que você leu, no momento que surgir a circunstância adversa ou a circunstância que tem relação com aquele versículo, você vai se lembrar e você vai falar: é assim que eu devo tomar a decisão, é desse jeito que eu devo proceder. É desse jeito mesmo. Agora, voltando um pouquinho sobre processo, teve um processo aí, né, de arquitetura, alô. Conta pra gente como surgiu. Você escolheu o curso de arquitetura, como você conheceu o alô. Conta aí pra gente. Vamos lá. A arquitetura começou na época que eu fazia o Projov, né, há muito tempo. Então, adolescentes aí, esses dias, estavam até conversando que eu já tô na 50ª tal, 51ª tal. Eu falei, gente, eu fui da 47ª. 47ª, eu fui da 21ª turma. E eu da 23ª. O pessoal tá vendo a idade aí, né? Mas, então, na época que eu comecei no Projov, eu já gostava muito de desenhar, tinha aptidão para desenhar à mão e eu gostava da parte de exatas. Eu sempre fui uma negação para português. Acho que por isso que vocês estão ouvindo aí, pessoal, as falhas de português me perdoe. Sou uma pessoa formada, mas o português nunca foi o meu forte. Eu sempre gostei da parte de exatas, né? E aí conciliando com a parte de desenho, unir o útil ao agradável. Eu vi a arquitetura, né, a oportunidade. Em engenharia eu já achei mais complexo. Então eu meio que falo, opa, engenharia eu acho que eu não vou curtir tanto, né? Já a arquitetura, como eu sempre gostei dessa parte de criação, de desenvolver. Deixa eu tirar uma dúvida, qual é a diferença de engenharia e arquitetura? Porque olhando assim, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Parece, mas não é. Engenharia é uma parte, como que eu posso dizer assim, ela é bem mais técnica, né? Ela cuida muito de parte estrutural,
tem várias ramificações, né, na parte de engenharia civil, né? Tem aquele que vai cuidar tipo de pontes, de obras mais pesadas, tem aquele que é mais voltado para a parte residencial, mas vai cuidar mais dos cálculos estruturais, né, de construções de grande porte. Não que o arquiteto não faça cálculo, o arquiteto pode fazer um cálculo, né, de uma casa, de um edifício até 3 pavimentos, o arquiteto tem essa expertise para fazer o cálculo. Agora, num prédio de 50 andares, esses prédios de Dubai que a gente vê, esses prédios aí da Avenida Paulista, precisa ali de um engenheiro que tem toda uma expertise, né? Um cálculo mais apurado. Já o arquiteto é mais voltado para a parte da criação, das soluções espaciais, né? Como otimizar espaços, a parte do designer também, né? Como dar mais qualidade de vida para a pessoa. Por quê? Quando você compra um imóvel, quando você adquire um terreno que você vai construir, né, eu acredito que é o problemático de muitas pessoas hoje, né, a pessoa tem uma casa onde ela chega, ou muitas das vezes a casa está muito fria, ou a casa está muito quente, ou a casa tem umidade, e são problemas ali que um arquiteto ele consegue direcionar para resolver, para melhorar, para trazer mais conforto e bem-estar. A gente pensa em soluções espaciais, né? Quando a gente fala de soluções espaciais ali, quando a gente vai montar o projeto da casa, a gente vai dimensionar de acordo com a demanda do cliente. Você é uma pessoa que recebe muitas visitas em casa? Você é uma pessoa que não passa muito tempo em casa? Então, a gente monta o seu perfil e baseado no seu perfil, a gente monta a sua casa dos sonhos. A gente realiza ali, né, o seu projeto dos sonhos. Uma casa que seja confortável acusticamente, que seja confortável termicamente, entendeu? Porque a gente pensa num contexto geral, né? Então, a arquitetura ela é voltada mais para essa parte do conforto, dessas soluções espaciais, para essa parte do design, estética, conforto, qualidade de vida, e a engenharia é mais a parte do cálculo maçante, né, do cálculo mais apurado. Aí é a obra, né, já... Também, arquiteto também pode, né, tocar, fazer acompanhamento de obra, porém é muito mais comum você ver engenheiros, né, tocando essas obras mais pesadas. Obras residenciais, dependendo do porte, também o arquiteto também já pega, né? Mas aí voltando para como eu enveredei para essa área, quando eu comecei no ProJovem, eu já tinha demonstrado para a professora que eu gostaria de ir para essa área. E eu falei, se surgir uma vaga numa empresa tal, que seja voltada para essa área, me encaixa, por favor. E aí surgiu uma entrevista na empresa, só que era para um perfil de uma menina. E aí entrou a menina e eu fiquei triste porque eu queria entrar naquela empresa, né, que era a Alphaville Urbanismo, que fez esses residenciais em Alphaville, né? E eu queria muito entrar lá. E surgiu uma outra oportunidade. Quando surgiu a oportunidade, eu fui fazer a entrevista, né? Participei com mais duas pessoas também muito boas. E eu passei. E aí eu fiquei 6 anos na empresa, né? Eu evoluí lá dentro, entrei como menor aprendiz, passei para assistente de projetos, depois para assistente técnico. E aí quando eu iria passar para analista, surgiu uma oportunidade de estagiar mais voltada para minha área de edificações. Por quê? Na empresa que eu estava, ela era mais voltada para loteamento, infraestrutura urbana, e não era muito muita pegada que eu queria enveredar, eu queria mais parte residencial. E aí a minha chefe, ela falou, estou fazendo pós, tem um rapaz lá que é de uma outra empresa que está precisando de um estagiário, eu indiquei você. Eu tinha um relacionamento tão bom lá na empresa que era aberto assim, entendeu? Tanto que a minha chefe me indicou para outro profissional em outra empresa. E aí muitas pessoas na época falaram, você é louco, você vai sair daqui da empresa, você tem todos os benefícios, você tem um salário físico, fixo, de assistente técnico, você ia para analista, e agora você vai largar tudo para o estágio, né? E aí eu larguei. Aí fiz 2 anos de estágio, quando encerrou o meu contrato de estágio, né? Encerrou também o meu curso.
me mandaram embora. Foi bem na crise, que estourou Lava Jato, os negócios, tudo mais, e acabaram me mandando embora. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Nessa época eu já tava namorando com a Lu, né? Beijo, amor. Você que tá em casa aí, que vai ver esse vídeo depois, te amo muito. Você é um presente de Deus na minha vida. A Lu, a gente se conheceu aqui mesmo, né? Na Assembleia de Deus, aqui no setor 58. Ela tinha vindo de Carapicuíba. E eu, né, na época estava no São Pedro II, aí chegado recentemente aqui na sede. E eu sempre, né, pedia para Deus alguém que viesse compreender, que viesse entender um pouco, porque a rotina de um arquiteto é muito puxada, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente toca um escritório, né? Estúdio LF Arquitetura, que a gente já vai ali, né, para a conclusão do 3º ano. E não é fácil empreender, né? Rafa, melhor do que ninguém deve saber, né? Que já é empresário aí também, que não é fácil empreender. Mas, enfim, aqui, né, eu olhava, né, para ela e falava, rapaz, eu baixinho, feio desse jeito, a menina linda, né, branquinho, os cabelos lisos, com as mechas de loiro, eu esqueço. O Júnior, né, daqui da sede, nosso baterista ainda brincou, falou, ó, seu número, hein? Brincadeira, hein, pessoal? Mas falou assim, e aí eu falei, não, mas tal. Mas aí a gente começou a conversar, como o assunto começou a bater, e a gente até brinca hoje brinca, mas na verdade confunde de verdade, que Deus, ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. E ele uniu o meu propósito com o dela, né? Ela também é arquiteta, hoje é formada, e aí a gente abriu, né, o nosso escritório em conjunto. E é uma bênção na minha vida. A gente começou a conversar, né? Namorou um bom tempo. No período do namoro a gente passou uma certa dificuldade, que teve um período que eu fiquei desempregado, né? Eu fiquei 1 ano e meio desempregado, e eu vendo todo mundo casando, e eu, Senhor, socorro Deus. Todo mundo casando e todo mundo perguntando, né? E eu ia, né, nos casamentos e o pessoal, para de enrolar a moça, rapaz. Para de enrolar a moça, já tá na hora de vocês casar. E aí, você, por dentro, aquilo começa a te machucar, que você fala, pô, eu não tô enrolando a moça, eu quero casar com ela, só não tenho condição. E eu lembro até hoje de uma oração que eu fiz ao Senhor, né? Eu tinha saído de um último casamento que eu tinha ficado bem triste, porque fizeram essa piada e eu fiquei, né, de certo modo constrangido, porque eu falei, pô, já é o 3º casamento que estão falando, e acaba pesando, né? E aí eu falei, Senhor, se o Senhor me abrir a porta, o meu primeiro salário, eu vou entregar ele integralmente como dízimo, fiz o voto, entreguei o meu primeiro salário, eu falei, vou entregar o meu primeiro salário como dízimo, e no mês seguinte, eu peço ela em casamento, que eu vou comprar aliança e vou pedir ela em casamento. Foi dito e feito. Deus abriu a porta em abril, em maio eu entreguei o meu primeiro dízimo, em junho eu levei ela para sair, montei, né? Fui numa pizzaria, tinha montado um vídeo, né? Aí falei que ia no banheiro. Aí quando eu fui no banheiro, começou a rolar, né, o videozinho da nossa história. E aí no final ela vendo chorando, eu cheguei com uma rosa e pedi ela em casamento naquele dia. Bonitinho. Impressionante, né? Que a gente sempre gosta de pedir enquanto tá comendo, né? Por que será? Pois é. Aí eu pedi ela em casamento. E eu falei, Senhor, se o Senhor me der essa oportunidade, né? Eu entrego o meu primeiro dízimo, eu peço ela em casamento e eu caso em 6 meses. Eu pedi ela em casamento em junho. Junho de 2017. De junho para junho de 2017. Eu casei em janeiro de 2018. Certinho. Ela falou, não, mas como assim? Você começou a trabalhar agora? Eu falei, não, Deus vai prover tudo. Em agosto a gente comprou a viagem. Que eu falei, minha filha, ó, assim, se não der para fazer festa, amém. Mas a viagem tem que ter. Aí a gente comprou a viagem, foi pagando ali as prestações. A gente montou lista e tudo mais, foi fazendo. Sei que no casamento a gente previu para 280, 300 pessoas. Tinha mais de 400 pessoas. Nossa. No dia. E Deus abençoou que eu fiquei com receio
e de não ter comida para todo mundo e sobrou ainda 10 quilos de carne. Meu Deus. E pra você ver, ó, gente, voltando aí para aquilo que eu falei, quando você enxerga ali o seu propósito, a sua vocação, busque alguém que esteja ligada a isso, né? Porque não adianta você estar com alguém e o seu propósito não ser o mesmo, o foco não ser o mesmo, né? Porque vai ser mais difícil de você chegar ao objetivo. E quando nas nossas conversas, né, entre eu e ela, a gente foi vendo que ia se batendo, que ia, né? Obviamente que muitas das vezes tem alguma desavença por maneira de pensar diferente, tem, mas quando você tem ali o propósito ligado em si, um vai ajudando o outro e fica mais próximo de alcançar o objetivo. Então, se eu puder deixar de conselho para você hoje, adolescente, né, vai estudar. Depois do 18 você pensa aí, né, em namorar. Né, se eu for deixar assim de conselho hoje, estuda. Eu sei que é difícil, né? Mas estuda, e se for procurar alguém, procure alguém que esteja alinhado ao mesmo propósito que o seu, alinhado a aquilo que você tem em mente para a sua vida, para o seu futuro. Porque senão, meu irmão, vai ser só um atraso para sua vida, vai ser só um atraso para sua vida, moça ou rapaz aí que está nos ouvindo. Procure alguém que tenha o mesmo foco, o mesmo propósito, que quer vencer, que quer crescer, que tem Deus em primazia. A gente sempre costuma dizer, Deus tem que sempre estar em primeiro plano. Se no seu relacionamento Deus não está em primeiro plano, alguma coisa já está errada, né? Porque o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que substitui a adoração a Deus. E muitas das vezes a gente vê nos relacionamentos de hoje, de muitos jovens e adolescentes, o namorado, a namorada, o futuro cônjuge, substituindo o papel de Deus. A pessoa fica endeusando a outra pessoa, colocando a outra pessoa num pedestal, sendo que Deus tem que estar em primeiro plano. E entre eu e ela a gente sempre teve esse foco, era Deus sempre em primeiro plano, e a gente viu que Deus nos honrou, que mesmo se a gente ali tem condições, em 6 meses a gente conseguiu mobiliar a casa, a gente conseguiu comprar a viagem e a gente conseguiu se casar tanto na igreja e fazer uma festa aí para mais de 400 pessoas. Então se você quer realmente algo, né, para você que está aí nos ouvindo agora, e pode parecer impossível, tenha fé, que se você tiver fé, se você colocar a sua fé em ação, se você fizer um voto com o Senhor, com certeza Ele vai te abençoar. Apesar que foi com uma conversa com o Felipe que ele que me animou pro casamento. Falei, não, cara, coloca na mão de Deus que vai dar certo. E por fim, deu sobrou certo, carne. casou? Sobrou carne. Sobrou carne, não sobrou hora? Sobrou carne, até demais. Mas é isso, gente. A gente acabou de ouvir aqui um Felipe que perdeu o pai, passou por um processo complicado, encontrou o amor da vida dele, estudou, fez de tudo, se tornou líder dos adolescentes, que ainda peguei a fasezinha que ele tava, que foi meu líder ainda. Da escola na EBD, é dedicado à obra, tem sua empresa. E agora o Felipe de hoje, que passou por todos esses processos, uma palavra para os adolescentes, uma palavra assim que seja direcionada para eles, que eles possam entender e compreender sua vida toda e que eles possam acatar isso para si com uma palavra. Com uma palavra só? E no finalzinho, pode falar da sua empresa, como o pessoal pode encontrar vocês aí. Tá. Fica à vontade. Assim, resumir uma vida desses 30 anos, acho que a palavra-chave é obediência. Não que eu tenha sido mais obediente, não que eu tenha sido mais dedicado, não que eu tenha sido mais empenhado, porque realmente não fui. Mas obediência acima de tudo a Deus, em segundo, seu pai e sua mãe, né? Você pode achar ele quadrado, você pode achar que ele é antiquado, você pode achar que ele tá fora da época, tá desatualizado, mas hoje, se você perguntasse para mim, se você pudesse pedir algo para Deus,
que assim, é irrealizável, né? E que você gostaria de ter, eu pediria a Deus 1 hora com meu pai. Mais 1 hora com meu pai. Porque a falta que eu sinto dele e a relevância que ele teve na minha vida assim, foi ímpar. Então, valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Você que tem o seu pai, a sua mãe hoje aí em casa, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para sua vida. Ele já viveu isso que você está vivendo. Ele já sentiu isso que você está sentindo. Valorize o seu pai, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, porque hoje eu faria de tudo para ter 1 horinha com meu pai, para poder pedir um conselho para ele, para falar: pai, a vida tá assim, a vida tá assado. O que o Senhor diz para mim? O que eu daria tudo para ter um abraço dele, para ter uma orientação dele, para ter um momento. Eu trocaria a mentoria com o melhor coach, com o melhor pastor, com a melhor pessoa aqui da face da terra, por 1 hora com ele, porque eu sabia da importância que ele tinha na minha vida. Tanto ele quanto a minha mãe. Então, se eu puder dar um conselho para você hoje, como diz a palavra: honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, né? E se você honrar seu pai e sua mãe, prolongarão seus dias na terra. E quantos jovens, adolescentes estão morrendo e perecendo aí no mundo porque deixaram de honrar pai, deixaram de honrar mãe, deixaram de obedecer. Então, se eu posso te pedir uma coisa hoje, jovem, adolescente que está ouvindo: obedeça seu pai, obedeça sua mãe e, sobretudo, obedeça a Deus, porque você vai ver que as coisas vão dar certo na sua vida a partir do momento que você ouvir a voz dele, obedecer a voz dele e obedecer a voz dos seus pais. Amém. E como nós podemos encontrar Felipe Arquiteto nas redes sociais? Pessoal, eu não gosto assim muito de fazer o merchan, mas vamos lá, vocês que estão aí, que querem ver e entender um pouco mais do nosso trabalho, ou que tem dúvida aí, você que é jovem, adolescente, quer enveredar para essa área de arquitetura, ou tem alguma dúvida aí com relação à profissão que você quer seguir, pode nos procurar lá. O nosso Instagram é estudiolf.arc. E vai ter muito ali do nosso trabalho, explicando como que funciona o nosso dia a dia. É bem legal e a gente está à disposição lá para falar com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem. Maravilha. E assim a gente se encerra mais um episódio, graças a Deus. E queria agradecer mais uma vez, Felipe. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando aí um pouco da minha vida. Vai ter muitos adolescentes que devem estar necessitando disso tudo, de cada processo que a gente tem passado. Gente, não se esqueça de compartilhar, porque é muito importante, não parece, mas isso é um ato muito importante, porque essa palavra vai acabar alcançando mais vidas também. E que você também continue curtindo, compartilhando, comentando, para que a gente possa alcançar cada vez mais vidas de igual modo. Amém? Passa a Macedônia e ajude-nos. Exatamente. Amém. Gente, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tá no ar mais um Eu Creio Podcast. Já se aproveita.